A graça e a paz a todos os irmãos. Estamos dando início a mais uma EBD online. E agora, em um momento especial, nós iremos estudar o sermão escatológico de Cristo, ou de Jesus. Nessa primeira lição, nós iremos ter uma parte introdutória. Pois bem, vou colocar um pouco para cá. Jesus ele faz esse sermão na sua última semana antes da crucificação, numa terça-feira, e ele está sobre o Monte das Oliveiras quando ele descreve esse sermão, após alguns acontecimentos que daqui a pouco nós iremos falar. Esse é conhecido também, além de ser conhecido como Sermão das Oliveiras, é conhecido também como o Sermão Escatológico. Mas o que é escatologia? A palavra escatologia ela é formada por duas palavras. Eschaton, que quer dizer último, últimas coisas, e logos, que quer dizer palavras ou discurso. Daí, escatologia significa o estudo ou discurso sobre os últimos acontecimentos. Essa disciplina ou esse estudo, esse discurso, alguns dos assuntos que eles falam é sobre o inferno, sobre o destino dos ímpios, o destino dos justos, a eternidade, né? A falta de Cristo, a tribulação, o que acontece nos últimos dias. E esse estudo do Sermão das Oliveiras, que está registrado em Marcos 13, em Mateus 24, em Lucas 21, é importante para conhecermos, pelo menos de maneira panorâmica, de maneira geral, o que Cristo fala sobre estes assuntos. Pois bem, como ele começou? Que contexto? Qual é o pano de fundo desse sermão? O texto vai nos mostrar que Jesus ele estava saindo do templo e um dos seus discípulos, olhando para esse templo, o grupo de seus discípulos olhando para esse templo, e a partir de um deles começa a mostrar a Jesus a beleza desse templo, como é magnífico, as belas pedras folheadas a ouro. E aí, qual é a resposta de Cristo para a surpresa deles? Eles esperavam que Cristo talvez se elogiasse. Para a surpresa deles, Jesus vai dizer que este templo não ficará pedra sobre pedra. No lugar de elogiar, foi exatamente isso que ele falou. Essa resposta de Jesus causou uma certa curiosidade neles. E quando eles chegaram no Monte das Oliveiras, eles queriam saber quando isso ia acontecer, quando haveria aquela destruição daquele templo, e que sinal haveria da destruição daquele templo. O evangelista Mateus vai interpretar essa pergunta de Jesus como sendo sobre três coisas: destruição do templo, vinda de Cristo e fim dos tempos. Então, a partir disso, Jesus ele começa a responder. Mas nós percebemos de que na cabeça dos discípulos a destruição do templo implicava também a vinda de Cristo e fim dos tempos, porque na cabeça deles estavam juntos. Um estudioso chamado Craig Plumberg vai dizer que não era bem assim. Há uma distinção, não há uma junção. Mas independente que isso aconteça, um outro estudioso chamado Wilson Frank vai mostrar de que a destruição do templo ela ilustra a volta de Cristo e, em consequência disso, também o fim dos tempos. Então, de alguma maneira, esses dois eventos estão relacionados. E aí o que nós percebemos é que, por causa disso aí, esses eventos irão falar diretamente que o tempo do fim começou naquela época de Cristo e se estende até a volta de Jesus. Olha esse gráfico aqui. Esse gráfico ilustra mais ou menos o que esse sermão ele está ensinando. Aqui eventos antes da volta de Cristo
e aqui eventos na eternidade. Entre a morte de Cristo, a sua crucificação e ressurreição, e a segunda vinda dele, esse é o tempo do fim. Por que nós sabemos disso? Porque quando Cristo vai falar nesse sermão sobre coisas, ele vai mostrar de eventos que aconteceriam entre a sua ressurreição e a destruição do templo, e eventos que aconteceriam em todo esse período aqui. Então, Jesus ele fala da destruição do templo, fala da segunda vinda e de eventos que aconteceriam neste período. E o Novo Testamento classifica esse período como sendo as últimas coisas, ou o fim dos tempos. Esse é o período que nós vivemos. E esse período é caracterizado por algumas coisas. Nesse período, tanto antes da destruição do Templo de Jerusalém, como entre a destruição do Templo de Jerusalém e a volta de Cristo, aconteceriam alguns eventos. Um deles seria catástrofes naturais, como terremotos. Claro que aí temos maremotos e outros eventos, mas uma das características desse tempo seria esses terremotos. Também teríamos guerras e teríamos fomes e epidemias. Seria marcados por isto. Porém, Jesus ele nos traz alguma advertência quanto a esses eventos. O primeiro deles, nós não falamos que das coisas que acontecer nesse período seria falsos cristos, né? Que são exemplos de alguns falsos cristos da atualidade. Porém, na época de Cristo, já existia falsos cristos profetizando, falando ali, incentivando o povo a se revoltar contra o poder dominante da época, que era Roma, resistir na guerra na guerra entre judeus e romanos. Então já haveria lá, havia e há e haverá até o fim de Cristo. Então, Cristo vai dizer para nós que precisamos ter cuidados contra esses falsos cristos, né? Há um erro aqui gramatical, meus irmãos, perdoe, mas temos que ter cuidado com esses falsos cristos, né, que surgiram e que surgiriam. Eles estão cuidado, alerta. E um dos alertas é que eles vão dizer que estão em certos lugares. Não, né? Ele vai dizer que não vão para lá. Ou seja, por quê? Porque Cristo não vai estar na terra novamente aqui, de maneira presente. A outra advertência de Cristo é que não se perturbe. Diante desses eventos que estão acontecendo, guerras, rumores de guerras, terremotos, fome, pestes, alguns cristãos ficam perturbados. Os discípulos estavam perturbados diante daquele deles. Não se perturbe, não fique tranquilo. Isso não quer dizer que o fim ainda chegou, não. São eventos do cotidiano, normais, não, do dia a dia. Então, fique tranquilo. Por quê? Aí vem aquele, porque ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Esses eventos não significa que o fim chegou. Significa que nós estamos num momento de transição. Mas não é o fim. Ou seja, o fim do fim ainda não chegou. Essas são algumas coisas que Cristo nos ensina neste Sermão do Monte. Para a nossa meditação, nós temos aqui algumas perguntas para você estudar. A primeira delas, como você fica diante das belezas arquitetônicas de nossa era? Os prédios, dos templos religiosos. E que reação você teria caso visse todas essas belezas serem destruídas? Qual a reação que você teria? E terceiro, que sentimento você tem diante das catástrofes? O que passa no seu coração? Terceiro, que conselho você daria a alguém que está com medo diante das calamidades dessa era? E por último, diga a sua opinião, diga o que você entendeu dessa lição, o que você aprendeu. Deus te abençoe.